nome é Paulo Magalhães, boa noite a todos. É a primeira vez aqui no grupo de Scala. Na verdade eu sou meio novo no mundo Scala, comecei a programar em 2014 Scala. Quem daqui programa mais ou menos que nem eles, assim, mais de 3 anos Scala? Levanta a mão no trabalho. Quem aqui programa em Scala no trabalho? Legal. A primeira vez no grupo de Scala, na verdade, foi em 2008. E naquela época, era um grupo de entusiastas em Scala, porque tipo, era tão novo ainda que não tinha ninguém usando ainda, então não dava para ter um grupo de usuários, era só o pessoal que era entusiasmado com Scala. Mas em 2010 eu comecei a trabalhar com Big Data. E em 2014 eu comecei a usar o Spark. Eu vi, você já usou o Spark antes, né? Eu? É. Eu só brinquei, só instalei a máquina. Alguém já ouviu falar do Spark aqui? Já usou de alguma forma, mais ou menos? Tá bom. E eu, assim, o estilo de programação funcional sempre fez sentido para mim. Eu tinha lido a respeito de Haskell há um tempo atrás, mas assim, quando eu vi o Spark, essa combinação de Big Data com a linguagem funcional, para mim foi um casamento perfeito. Assim, parece que é uma aplicação perfeita. Pelo fato dos dados não necessariamente mudarem a toda hora, tal, você poder tirar vantagem da imutabilidade dos dados, parece que fez bastante sentido para mim. E eu fundei a Eleflow para fazer uma aplicação Big Data e com o principal objetivo de fazer a vida mais simples de quem quer trabalhar com dados. Aí no começo desse ano eu disponibilizei no GitHub o Spark Notebook. Eu vou falar sobre hoje basicamente sobre o Spark Notebook. E também a versão comercial que tem algumas coisas a mais que o Spark Notebook, que é o Uber Data. Então, o Spark, nessa área de Big Data, o Spark tem sido a bola da vez. Assim, né? Ele ganhou... Acho que para vocês que acompanham bastante Scala, deve estar até de saco cheio de ouvir do Spark, porque ele ganhou bastante visibilidade. Aqui em 2000, o número de contribuidores cresceu bastante nos últimos anos. Pode passar para o próximo. Em 2014 foi de 150 para 500, linhas de códigos quase dobrou. E não é só buzz, o pessoal está usando mesmo. Tem mais de 500 aplicações em produção que estão usando o Spark de uma forma ou de outra. O que é interessante do Spark? Ele permite você conectar primeiro, ter acesso a vários tipos de fontes de dados, né? Desde o Hadoop, que é uma outra tecnologia Big Data, que foi baseada no que o Google faz para importar as páginas web e fazer o crawling, né? Até o Cassandra, que é um outro banco de dados no SQL. Ele tem uma engine SQL, que é o Hive. Ele também tem uma interface para falar com ele e uma série de outros bancos de dados, né? Mas, além disso, ele tem uma API bem interessante, tem um framework bem interessante. Ele tem já machine learning e algoritmos de grafo embutido nele. Ele tem streaming e ele deixa você acessar os seus dados usando o SQL nativo. Ele foi feito em Scala, mas você pode acessar ele usando Java, Python e agora, mais recentemente, na próxima versão, nessa outra linguagem que é chamada de R, que é uma linguagem bem comum entre os cientistas de dados. O que o Spark Notebook faz além do Spark? Ele primeiro deixa você instanciar um cluster de uma forma bem fácil de você instanciar um cluster na Amazon, de forma que você não precisa saber muito de Amazon para instanciar um cluster. Ele faz isso através de uma interface que chama o IPython Notebook, que é um outro projeto open source também. É uma interface web que tem essa metáfora do notebook. Você escreve um pouquinho de código, você vê o resultado, e você pode
colocar gráficos também, pode colocar um texto, mas é basicamente um jeito, é basicamente um REPL na web. Basicamente o REPL na web um pouquinho mais bonito. E a gente tem algumas facilidades também que a gente está chamando de Machine Learning Tools, né? Então o Spark já tem alguns algoritmos, negócio de Machine Learning, mas a gente tem uns negócios que a gente acha que ajuda as pessoas, vai ajudar no processamento do Machine Learning também. Está mais ou menos claro aqui o que o Spark Notebook faz ou ainda não? Tá bom. Então vou falar um pouquinho do Spark. Eu vou mostrar para vocês um caso de uso e vou falar sobre um outro caso de uso do Spark Notebook. Mas antes disso eu vou falar só um pouquinho do Spark. Tem bastante coisa na web, eu não queria falar aqui coisas que vocês podem encontrar facilmente lá na web, então, mas eu queria, esse conceito do RDD é bem importante no Spark, então eu vou falar um pouquinho dele. Basicamente, a principal abstração do Spark, e você pode pensar nela como uma coleção tolerante a falhas e distribuída, no sentido que você pode usar várias máquinas para processar aquela coleção. Você pode então carregar um arquivo e fazer esse arquivo virar o RDD. E com esse arquivo você tem dois tipos de operações. As transformações, que são lazy, né? Na verdade elas não executam naquele momento, que são bem parecidas com as operações das collections, né? Tem o map, o filter, o sample e o union. E as ações, que é onde você efetivamente vai estar executando algum processamento, que criam novos RDDs ou que tiram informação daquele RDD. Então, de novo, você tem a sua collection distribuída e você pode fazer operações com ela e depois ver os resultados daquelas operações. Está mais ou menos claro? Sim. O primeiro caso de uso que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, que é de uma análise preditiva. Análise preditiva, nesse caso de uso aqui, o que a gente quer é o seguinte: a gente tem um histórico de quantos comerciais, quantos ads online foram clicados ou não dessa empresa Avazo, que deixou os dados lá disponíveis desse site chamado Kaggle, que é basicamente um site de competição de análise preditiva. As empresas vão lá, colocam os dados, né, um monte de gente vai lá e tenta resolver o problema da melhor forma, submete o resultado lá e tem um ranking lá, você vê relativamente às outras pessoas como é que a sua solução ranqueou. Mais ou menos, o arquivo é mais ou menos assim que eu vou mostrar para vocês. Ele tem um arquivo de treino, que tem 140 milhões de observações. Então, nesse arquivo a gente sabe para qual ad, quais as pessoas que viram ad clicaram e as pessoas que não clicaram. E você tem um arquivo que você precisa prever, que é chamado arquivo de teste, que tem mais ou menos umas 140 milhões de operações. Mas nessa daí você não tem um clique. Então nesse caso você vai fazer a sua previsão e daí, baseado em como você previu, vai ser medido o quão bom a sua previsão foi. Mais ou menos claro ou não? Então, só para vocês terem uma ideia do que tem nesse arquivo, esses são os campos, essas são as colunas. Tem o ID, se o cara clicou ou não, hora, algumas coisas que eles não falam pra gente o que é, né? Eles falam, isso aqui é uma categoria, mas ele não fala pra gente o que significa aquele campo. O banner, onde é que estava, onde é que foi colocado na página ou na aplicação, o ad, e daí mais algumas outras informações, o site, o dispositivo, mais informações anonimizadas, né? Agora, pode passar mais uma. Então vamos lá, se a gente tivesse esse problema
para resolver esse problema no Spark Notebook, como é que a gente faria? Não maximizar. Volta para o comecinho lá. Então essa máquina já tem o Spark Notebook instalado. Tem um scriptzinho, tá lá no GitHub, não é muito difícil você começar com você instalar essa máquina na AWS. O scriptzinho básico faz. O que a gente quer fazer no futuro é já ter uma AMI pronta para você só ir lá e instanciar a sua AMI. E quando você fizer isso, você vai ter o seu IP. E daí você vai no browser, põe o IP, você vai ter uma página que deixa você criar novos notebooks. E daí você clica no novo notebook, você vai estar nessa página aqui. Aí pode começar aqui. Aí a primeira coisa que você faz é dizer aqui, olha, eu quero criar um cluster de 20 nós. A gente está usando o Spot lá na Amazon, só porque é bem mais barato, né? E aqui, só porque eu estava fazendo o vídeo, não queria ter certeza que eu não ia perder as máquinas, eu falei, eu quero que eu pagar 1.8 a mais do que o preço spot médio da última hora. Lá a gente fez um negocinho para calcular o médio, a gente calcula, eu posso dar um fator. Então eu quero um cluster de 20 máquinas com 1.8 a mais do que a média da última hora. Aí ele está... Ele começa a criar. Eu executo aquela linha. Na verdade, eu tento carregar um arquivo, e aí quando eu tento carregar um arquivo, ele percebe que o cluster não existe ainda, ele vai lá e começa a criar o cluster. Quando ele cria o cluster aqui, o que eu estou fazendo aqui, esse daqui já é um método do Spark Notebook, eu estou carregando o meu arquivo de treino do S3. Eu estou falando para ele, eu quero ignorar essas duas colunas. Aí ele demora em torno de uns 20 minutos para dar uma paradinha e voltar. Aí tá bom. Ele começa a criar o cluster e diz para você, olha, você está gastando aqui para os seus escravos, né, são 20 escravos, você está gastando $1,50 por hora, um pouco mais de $1,50, mais 8 centavos por hora pelo master, então esse é o preço do cluster. Ele demorou só para criar as máquinas 12 minutos, e agora ele está rodando o setup no master. O setup no master está demorando em torno de uns 20 minutos com um cluster desse tamanho. Está um pouco grande ainda, mas a gente quer fazer daqui para frente é ter uma AMI para o master já. Ele está realmente instalando o Spark, instalando o HDFS, instalando um monte de coisa que daria para melhorar aí. Mas por enquanto está demorando 20 minutos, um pouquinho mais para frente lá. Aí depois ele cria o cluster. Dá para você clicar lá e dar uma arrastadinha. Mais para frente. Ops. Aí ele criou seu cluster. Dá mais um pouquinho. E carregou lá, está mostrando as 7 primeiras linhas daquele arquivo, né? Aí você tem lá todos aqueles campos que você viu e você vê aqui que alguns dos valores a gente não sabe o que é um hash do valor atual. A intenção é que você não precisa saber desse valor para fazer as previsões, né? Aí com o dado carregado você consegue fazer SQL. Então, esse primeiro SQL que eu fiz aqui foi um SQL simples, só para ver quantos clicados e quantos dos ads foram clicados ou não. Então já dá para ver que tem bem mais coisas não clicadas. Eu acho que a taxa mais ou menos é 17% de cliques.
Aí você pode fazer um scaling um pouquinho mais elaborado, né? Você pode tentar, aqui eu estou tentando descobrir, no primeiro eu fiz errado, então vai ter uma correçãozinha. Estou tentando descobrir se a posição do banner, onde que o Edge é mostrado, se tem alguma influência no fato do cara clicar ou não. E daí o resultado não, tá bom. Daí o resultado é esse aqui. Então dá pra ver que, olha, o 7, a posição 7 tem mais ou menos 38% de taxa de clique. Então, por algum motivo, o 7 é mais clicado. Mas ele não tem tantos ads feitos lá. Se você olhar aqui no 1 a 0, tem muito mais cliques. Mas o 1 já é interessante, porque ele é acima da média e é bem clicado. Então já dá para ter uma ideia qual que é a influência de um campo no resultado que você quer ver. Ok? Continuando aqui, eu carrego o teste. E só para vocês verem, eles têm o mesmo campo, e com exceção do clique, né? Ele mostra as 7 primeiras linhas. Aí, aqui, depois de carregado, dá um pauzinho aí. Depois de carregado os dois arquivos, então eu vou começar a construir o meu modelo que vai fazer as previsões para o que eu quero, né? E o primeiro passo, e a gente tem o modelo recebe esse objeto que eles chamam de label points. Na verdade é uma label e um vetor de números, né? Então a gente precisa de um jeito transformar todos esses hashes aqui, todas essas strings em um número, né? O jeito que o pessoal costuma fazer isso em machine learning é porque essas letras aqui são categorias, não são texto, né? É fazer um negócio que chama decode, que é basicamente o seguinte: para cada uma da categoria vai virar uma coluna. E daí para aquela linha você vai dizer aquela categoria, aquele cara tá ou não? Tá ou não? Então se eu tiver, sei lá, pequeno, médio e grande, se tiver uma linha que é médio, você vai ter 0, se fizer pequeno, médio e grande, vai ter 0, 1, 0. Entendeu? Então vai ser 1 na categoria que você tem. Isso faz com que alguns problemas que são tradicionalmente assim, pequenos, que nem esse aqui, acho que o arquivo tinha 8 GB, tal. Então, assim, 8 GB está fazendo no seu laptop, né? Mas na hora que você faz essa transposição, esse decode, essas colunas que no começo era em torno de 20 colunas, viraram 20 mil colunas. Então aumentou a dimensão do problema, aumentou bastante, né? E daí começa a fazer sentido usar uma ferramenta como essa para problemas como esse, entendeu? Então o problema que originalmente não era um problema de Big Data vira um por causa disso. Então o que ele está fazendo nesse passo é justamente isso. O train LP e o teste LP são justamente a forma numérica desses duas coisas. Eu passo um pouquinho rapidinho também. E nessa próxima linha é que o modelo vai ser executado. E aqui eu mostro para vocês também, eu criei aqui é só a página do Spark mostrando as tarefas em paralelo rodando, né? Nesse caso aqui está rodando, tem 103 tarefas em paralelo. Então nessa linha aqui ele faz um modelo,
modelo e executa, né? Aí aqui nessa linha aqui eu aplico o modelo para o meu arquivo de teste, ou seja, está aqui nessa linha de baixo é onde eu estou fazendo as previsões. Nessa última linha aqui é onde ele pega as previsões e escreve no arquivo, daí eu copio o arquivo para um diretório local aqui no notebook, só para eu ter acesso via web, né? Só para eu poder acessar ele, porque está rodando na Amazon, né? Pode dar play aí só para a gente ver o arquivo. O arquivo disponível lá. Aí dá para ver direito, mas é um part 000. O arquivo você pode salvar e se você estiver fazendo um problema lá no Kaggle, você pode submeter esse arquivo lá no Kaggle. Então, com isso daí que a gente fez, eu submeti de volta o arquivo no Kaggle e ficou o ranking dele foi mais ou menos nos 20% de baixo, assim, ficou 25% de baixo, então tinha 80% melhores. Mas assim, você tem que ter em mente que lá tipo, são pessoas, são cientistas de dados, pessoas que sabem machine learning, que estão vendo como mudar esses dados para conseguir o melhor resultado possível, né? Aqui a gente fez, eu rodei isso ontem de manhã. Então, esse é o mais básico do básico, já te dá, já é melhor do que 20% dos especialistas que estão competindo lá no Kaggle. Esses problemas lá geralmente tem um threshold, né? Então eles querem um target que seja acima de X valor, que o seu fique mais próximo ou acima desse valor. Só rodando isso a gente já conseguiu passar esse target em 20% a mais. Então é uma coisa bem simples. Ali no notebook, não sei se deu para reparar, mas você pode submeter código Scala e tem umas magic words, que nem aquele porcento SQL, que você submete código SQL. Então bem lembrado, eu tinha esquecido de falar que você programa em Scala, apesar do negócio chamar IPython, ele aceita vários tipos de linguagem, Scala é uma delas. Acho que na versão nova eles até mudaram o nome para Jupyter, né? Não é nem mais IPython, porque ele é multilinguagem. Alguma pergunta sobre esse caso de uso? Quem já tinha ouvido falar desse tipo de problema de predição? Você falou que tinha já, né? Mais alguém tinha ouvido falar? Sei que o pessoal que apresentou antes está por dentro. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não entendi muito bem como que ele funciona aí nessa interface. Para cada linha que ele vai executar, você tem que clicar no play de novo. Ele falou que era tipo um REPL, mas como é que você vai escrevendo? Você vai escrevendo. Eu já tinha estava tudo pronto. Eu já tinha o lance do notebook é um notebook mesmo, então você pode salvar. Eu já tinha esse notebook salvo. Então a hora que eu mostrei para você já estava carregado. Mas é bom que você falou, porque na verdade todo o código que está aqui você escreve, edita. Eu acho que eu editei aqui. Você editou uma linha ali, mas você começa com o campo dele, com o campo desse campinho aqui em branco. Toda vez que você submete, ele compila o código e executa ele. Aí só para entender, você escreve uma linha e daí você dá play de novo, é isso? Isso, você clica lá e ele mostra o resultado da linha um pouquinho mais para baixo. Você não precisa escrever só uma linha, você pode escrever sim. Códigos. Mas aí cada play que você der, ele vai submeter para o serviço e vai compilar o código e executar. Na verdade, o que você mandar por print ali, ele mostra aqui. E o resultado do que for avaliado lá, ele mostra como out ali, como tem o primeiro. Tá. Então, esse era o primeiro caso. Um outro caso que a gente tem visto também, que o pessoal tem trabalhado, é fazer, e que a gente vê que tem uso para o Spark Notebook e por verdade, é fazer analytics, né? Alguns tipos de processo
eles demoram, os bancos de dados relacionais simplesmente demoram muito mais tempo para fazer. A gente está trabalhando em migrar um relatório financeiro que roda hoje no Oracle para rodar no Spark Notebook. E o que a gente faz com isso é o seguinte: a gente extrai os dados, traz todas as tabelas do Oracle para o Uber Data, para o Spark Notebook, adapta o SQL do Oracle para rodar no Hive SQL, que é a linguagem do SQL que a gente mostrou para vocês. E a gente viu que para esse problema que a gente está olhando, aumentou em 10 vezes a velocidade de execução daquele relatório. Então esse é um outro caso de uso que a gente tem usado e que... Então na versão comercial do Spark Notebook, por enquanto a gente tem um pouquinho mais das bibliotecas MLibs, está um pouquinho mais parruda, a gente tem um seletor de features lá. Então, por exemplo, você viu que eu usei todas as colunas lá para fazer o meu modelo, né? No Uber Data a gente tem um negócio que escolhe as melhores colunas para você fazer o modelo. Então escolhe as colunas que dão o melhor modelo para você fazer. Então a parte aí são o que está só na versão paga, e o que a gente tem também é um conector com o Oracle, que traz dados do Oracle bem mais rápido. E era isso. Se vocês quiserem dar uma olhada no Spark Notebook, está lá no GitHub. E está aí o meu contato. E eu estou postando bastante coisa do Spark Notebook lá no Big Data Modeling. Então fique à vontade para seguir por lá. É isso. Alguma pergunta? Obrigado. Eu tenho uma pergunta. O que vocês fazem exatamente no trabalho de vocês? Eu perdi o começo, talvez eu não tenha escutado. O que a gente usa? O que é a empresa de vocês? A empresa, a gente recebeu um funding seeding no começo do ano, eu recebi um funding seeding no meio do ano, eu comecei em 2014, o GCU começou em setembro, a gente está incubado nessa empresa que fez o seed funding pra gente, e a empresa é nós dois por enquanto. Mas o que? Tem alguma coisa, vocês estão experimentando? Já tem alguma coisa de fora? Então, tem o Spark Notebook que é grátis e tá open source, e tem o Uber Data que é pago, a gente já tem o MVP dele para ser usado. Você está fazendo umas POCs. Tem uma POC que é esse relatório, tá, que está demorando. A gente conseguiu agilizar ele em 10 vezes, e a gente fez essa POC do Kaggle, que é o site, e a gente fez essa POC de previsão que foi Aí vocês têm cliente já... A gente tem esse primeiro a gente começou ano passado, mas a gente tem esse primeiro que está fazendo as questões do relatório, e a gente está procurando outro. Né? Bacana. Legal. Show de bola.